As mãos são partes essenciais do nosso corpo, utilizadas diariamente em diversas atividades. No entanto, algumas doenças podem afetar essa região e comprometer sua funcionalidade. Uma das condições mais comuns é a síndrome do túnel do carpo. Outra doença que pode afetar as mãos são as tendinites. Além disso, as tenossinovites também são doenças relacionadas aos tendões. Nesse caso, ocorre a inflamação da membrana que reveste os tendões. Vale citar cistos e deformidades, que também podem causar desconforto e comprometer a funcionalidade dessa região essencial do corpo. É importante procurar um médico assim que os sintomas forem percebidos, pois um diagnóstico e tratamento precoce pode auxiliar na recuperação e evitar complicações futuras. Para saber mais sobre o assunto, fique com a gente no Bendita Hora. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Matheus Barcelos, ele é ortopedista, né? Ele é especialista aqui em ombro e cotovelo, que é o trem mais complicado que existe, né, doutor, né? E a gente vai falar sobre essas doenças das mãos aqui. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer. Obrigado, viu, doutor? Doutor, muito obrigado. Eu digo isso para todo médico que vem aqui e vou dizer para o senhor. Eu acho muito bonito, louvável e acho um trabalho maravilhoso do médico que deixa o consultório e vem à televisão, ao rádio, à internet, prestar esse serviço. Porque, na verdade, a gente está falando para o Brasil inteiro, imagina, muitas e muitas pessoas podem ter uma informação que pode mudar a vida da pessoa, né? Perfeito. E eu acho, então, muito obrigado por isso. O senhor dispor do tempo, né, de tantos afazeres e está aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. E educar a sociedade, mostrar um pouco de como as patologias são, também é difundir saúde. Saúde não está restrito só ao hospital, à doença, ao consultório. Informar e educar também faz parte de promover uma saúde melhor para todo mundo. Doutor, essa questão das mãos, quando a gente fala mão, a gente está falando dedo, mão, punho, até nessa região aqui, punho, até punho e tal, né? Essa coisa, é comum ter vários problemas nisso, né? Não por acidente e também por acidente, né? Padre, as mãos são uma das coisas mais comuns que a gente pega no nosso dia a dia, tá? A mais comum é coluna, depois ombro, mas a mão como é uma coisa que a gente usa demais, posto demais, nos dias de hoje, com a mudança dos hábitos de trabalho, com teclado, celular, a gente está muito exposto a algum dia ter algum problema na mão. Problema de mão. Isso sem contar trauma, lesão, que ocorrem sem a gente esperar, né? O que é das lesões mais comuns que acontecem nas mãos? A tendinite é uma das mais comuns, tá? Porque estão relacionadas aos movimentos repetitivos. Com isso aqui. Muito. A gente está tendo uma verdadeira epidemia de lesões de tendinite em crianças jovens, em pessoas mais idosas que não eram perfis das pessoas que tinham esse tipo de doença. Hoje tem. Esse movimento, eu fico impressionado de ver como que os mais jovens conseguem, com esses dois dedos aqui, aquilo me dá até aflição de ver aquilo. Já parece que nasce com uma habilidade nata de poder fazer. E aquilo aqui, só essas coisas aqui, isso aqui, alguma hora vai ter algum problema. A tendinopatia, ou a tendinite, a tenossinovite, a gente tenta englobar num grupo de patologias chamado tendinopatias. Tendinopatia. São doenças agudas, doenças crônicas, então é um pouco difícil da gente explicar, então a gente engloba tudo num grupo só. Elas são causadas por praticamente dois motivos principais, que é a degeneração, que acontece com o passar do tempo. Isso é natural. Ou com a sobrecarga, que é o sobreuso daquela articulação, daquele tendão. Então, você usar demais, sem esse tendão, esse músculo, estar preparado para receber essa carga, causa uma lesão. Causa uma lesão. E essa lesão são coisas graves, pode se tornar uma coisa grave. Com certeza. O processo de degeneração, o processo de desgaste do tendão, ele vai causar, no fim da linha, uma ruptura, uma lesão maior. Exatamente. Com o passar do tempo, isso vai se degenerando, causando microlesões que vão aumentando com o tempo se a gente não intervir. É que o corpo é muito perfeito e a tendência, à medida, ele vai tentando regenerar e chega uma hora que não cabe mais, ele trava. Então a gente fica incapacitado de usar aquele membro. Porque, por exemplo, algumas profissões elas requerem, eu não sei se o tenista tem muito mais a questão de ombro, né? Cotovelo é muito comum. Tenista mais no... A gente pega muito o pessoal que faz trabalho manual. De digitação
Campeão. Má postura, uso do teclado de maneira inadequada. E agora o celular. Como um carro-chefe disso daí. Videogame. Videogame agora sim, ó. Esse pessoal viciado com videogame. É aqui também, no videogame. Exatamente. Aqui também. Com a diminuição dos joysticks, a gente não precisa mais jogar como jogava no fliperama. Então. A gente joga... Porque o joystick hoje também nem é mais aquele do Atari. Aquele era Atari. Como que é o joystick? É assim, né? Desse jeito, assim. Nem mais. Olha aí. E é só na mão ali. Imagina isso. Você fica fazendo movimentos repetitivos durante horas e horas e horas sem estar preparado para isso. Por isso é interessante que até hoje as equipes de gamers, eles têm preparador físico, eles têm médicos para poder os caras treinarem e sem se machucar. Doutor, porque não é só a dor. Além da dor, existe um comprometimento maior, né? Exatamente. A dor é um sintoma. É um sintoma de um problema. E esse problema é que tem que ser atacado. Por isso que muitas vezes a gente tomar remédio não resolve o problema. Resolve a dor, que é um sintomas. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo quando a gente pensa no tratamento dessas patologias. O diagnóstico é feito como? Não é só a clínica, também tem... Importante. O diagnóstico, ele primeiramente tem que ser feito com um exame clínico profundo, colher a história, ver os hábitos da pessoa. E os exames que a gente vai fazer são exames complementares, ou seja, complementares ao exame clínico bem feito. Então, ultrassonografia, radiografia, ressonância magnética, são exames que vão aumentar a nossa capacidade de visualização daquele problema. Sim. Mas pedir um exame sem ter um pensamento inicial não adianta. Sabe, porque é interessante. Isso a gente não está falando nem de trauma, acidente, nada, né? A gente está falando de coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia que passou a ser incorporado no... Porque o trauma, você quebra a mão, você vê uma deformidade. Uma coisa que estava normal, ele quebra, ele fica deformado. Então, é mais impactante, é mais fácil da gente avaliar. Mas as coisas que vão acontecendo gradativamente, não. Elas precisam de um cuidado um pouco maior. Senhor, dá licença, eu vou falar com a Márcia. Agora, a coisa mais impressionante, né? Quando você ficava na enxada, trabalhando, não tinha nada disso. Agora, vai ficar à toa no celular o dia inteiro? Isso é castigo de mentira. A gente vai ver um VT, doutor? Depois o senhor me ajuda aqui a ver. As mãos são essenciais para todo músico e, por isso, é fundamental cuidar delas de maneira adequada. Existem 5 cuidados básicos que todo músico deve ter com as mãos, a fim de mantê-las saudáveis e em pleno funcionamento. Primeiro, é importante aquecer as mãos antes de tocar. Este processo ajudará a prepará-lo para a movimentação necessária, prevenindo lesões e aumentando a fluidez do toque. As pausas também têm seu valor para evitar principalmente lesões por esforço repetitivo. Outra forma de prevenção são os alongamentos, que assim como o aquecimento, preparam o corpo para a atividade que virá. Assim como as pausas, relaxar antes e depois da prática é fundamental para proteger seus tendões. E por fim, evite se exercitar enquanto estiver sentindo dor, pois isso pode aumentar o risco da contusão se agravar. Então, lembre-se, tenha cuidado ao tocar, para amanhã poder continuar tocando sem que tenha nada para se lamentar. Olha aqui, doutor tá muito interessante. Doutor, como que funciona a coisa do músculo chegando no osso? O músculo não chega no osso. Perfeito. De maneira geral, o músculo, ele é uma unidade contrátil. Ele tem a capacidade de contrair e esticar. Músculo. Exato. Mas como que a articulação, o músculo, para fazer uma articulação se movimentar, ele precisa de uma conexão. E o tendão é essa conexão, que gruda no osso e leva o músculo. Então, ele é como se fosse uma corda. E ele não tem essa capacidade contrátil, ela tem uma capacidade de carga. Mas ele é um pouco elástico? Ele tem uma capacidade elástica, mas ele é basicamente um tecido de conexão que vai fazer a puxar, como se fosse uma roldana, para puxar alguma outra coisa. Então, isso que está pregado no osso? Isso que está grudado no osso, exatamente. Nossa, mas de pregado mesmo. E pode acontecer de romper ali do osso? Totalmente. Geralmente, as lesões nos tendões, se não são traumáticas, elas são por avulsão. Eles são
por soltar daquela interface osso-tendão ou músculo-tendão, que são as regiões mais fracas. Dá para colar de novo? A gente operando, a gente consegue botar isso no lugar. Geralmente o pessoal vai na questão da lesão do manguito, né? É o mais comum. É o mais comum, né? Exatamente. Que o pessoal que rompe essa... Ali também é o músculo que está prendendo... Perfeito. É o que eu mais faço na minha vida, é colocar esse tendão de volta no lugar. Doutor, você está falando uma coisa... Tá interessante. Eu tenho um problema de lesão, já falei para ele que lesão nesse tendão aqui. E sabe onde que me dói? Me dói aqui, ó, engraçado. É no músculo, né? Exatamente. Não, mas quando você chega aqui, você já chega numa parte do tendão, que é a epicondilite lateral. Uma dor no tendão que se irradia para o ventre muscular. Mas o problema é aqui, vem aqui? São duas coisas diferentes, independentes. Então eu tô com duas coisas, eu tô com uma coisa a mais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O doutor, tem uma pergunta pro doutor, vamos. Trabalho como artesã e sofro com inflamações contínuas nas mãos. Serei obrigada a mudar de profissão por causa das dores? Precisa, de repente, da pessoa... Não, você tem que mudar os seus hábitos de vida, porque toda ação a gente vai ter uma reação. Então, é o que eu falo para o meu paciente. Você é artesão, você trabalha com as mãos. Você quer continuar a trabalhar com isso? Você tem que se preparar para isso, tá? Vou dar um exemplo muito superficial, mas um atleta de futebol, ele só joga futebol? Ele só treina futebol? Não, ele vai para academia, ele faz alongamento, ele faz um preparo para poder receber. Então, um artesão, quem trabalha com digitação, quem trabalha com trabalhos manuais, tem que preparar esses músculos, esses tendões e essas articulações para poder receber a carga que você vai ser submetido. Aí a pessoa fala, doutor, mas antigamente eu não sentia isso. Mas antigamente seus tendões eram mais fortes. Naturalmente, esses tecidos vão degenerando com o passar do tempo. E se você não fizer alguma coisa para rebater isso, eles vão acabar sobrecarregando e ficando patológico. E essa história, antigamente não era, mas hoje é diferente. A carga, tem idade, tem tudo isso, né? É o que eu falo, você fica mais velho, mas sua carga de trabalho diminuiu? Não. Então é desproporcional. Não tem como ficar em equilíbrio. O doutor, porque no VT falou lesão por esforço repetitivo. O pessoal chama de LER. É isso? Ela provoca várias... Esse é um termo genérico que se relaciona a todas as atividades que você vai ficar fazendo aqueles mesmos movimentos por longos períodos. Tá. E aí, para evitar esse tipo de problema, é indicado você fazer alongamentos a cada 2, 3 horas de jornada de trabalho, você adequar seu ambiente de trabalho para um ambiente de trabalho confortável, a altura da tela, posicionamento do teclado, às vezes até algum mouse anatômico, em vez daquele mouse assim. Que é mais assim, que é mais vertical do que horizontal. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de patologia. Gente, eu quero perguntar um monte de coisa, mas tem aqui, ó. Eu depois quero falar um negócio do túnel do carro, mas a tendinite por uso excessivo de celular e computador pode ser um problema sério. O doutor acabou de falar, veja assim, veja ver. A tendinite por uso excessivo de celulares e computadores é uma condição médica que pode ocorrer devido ao uso repetitivo e prolongado desses dispositivos. Ela é caracterizada pela inflamação dos tendões, que são as estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos. A tendinite relacionada ao uso de dispositivos eletrônicos é frequentemente chamada de tendinite do polegar ou tendinite do dedo de texto. Isso ocorre porque muitas pessoas utilizam os polegares para digitar mensagens de textos ou realizar outras tarefas no celular, enquanto outras podem usar os dedos para usar o mouse e teclado do computador. Os principais sintomas incluem dor, inchaço, sensibilidade e rigidez nos tendões afetados. Esses sintomas podem se manifestar na região do polegar, punho, antebraço ou mesmo no pescoço e também ombros, devido à má postura durante o uso dos dispositivos. Mas como fazemos para tratar esta condição? Qual especialista buscar? O caso pode ser cirúrgico? Esclareça essas dúvidas e outras agora. Muito bem, olha que interessante. A gente tinha falado sobre essa questão desses esforços. Eu queria perguntar para o senhor, tem diferença de tendinite? O senhor tinha falado tenossinovite, tem diferença? Elas são termos parecidos. A diferença de tendinite e tenossinovite é porque alguns tendões, eles passam dentro de bainhas sinoviais, como se fossem uns túneis. Tá.
E aí, quando esses túneis estão inflamados junto com os tendões, a gente fala que é uma tenossinovite. Quando o tendão não tem essa bainha sinovial, ela faz uma tendinite. Agora, por que essas coisas ligadas a tendão e mão é tão dolorosa, dói tanto? É por conta do uso da nossa mão, tá? É porque a gente não tem como parar, né, mano? Exato. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia vai depender disso. E às vezes o paciente tem até uma dor noturna por má postura na hora de dormir. Isso acontece muito, principalmente na síndrome do túnel do carpo. No túnel do carpo, à noite. A pessoa dorme com a mão... Dorme com a mão numa posição que não é favorável e faz... O que é a síndrome do túnel do carpo? Boa. A síndrome do túnel do carpo mas eu quero ver aqui... É uma patologia compressiva. O que acontece? O nervo, que é a estrutura que transmite o sinal elétrico para os músculos, para os tendões, para tudo, que dá a sensação de dor, ele passa dentro de um túnel e esse túnel comprime as estruturas que estão lá dentro. Comprime. Então, uma síndrome compressiva. O nervo está ali, ele está sendo enforcado literalmente. E aí começa a não passar mais informação. Começa a passar informação errada, começa a ter alteração na transmissão desse sinal. Por isso que às vezes a pessoa fica meio com aquele dedo em gatilho. É outra coisa. Isso é uma tenossinovite. Então, peraí, isso agora mesmo eu vou perguntar também. Mas a síndrome do carpo, porque ela dói. Ela dói muito, ela pode dar alteração de sensibilidade, ela pode dar perda de força, ela pode inclusive atrofiar os músculos que não estão recebendo o sinal elétrico. Ô, louco! Vamos ter uma cirurgia sobre a cirurgia, síndrome do carpo. Veja só, quando fazer a cirurgia, vamos ver. A síndrome do túnel do carpo é uma condição médica que causa dor e desconforto na região do punho e também na mão. Essa condição ocorre quando o nervo mediano que passa pelo túnel do carpo no punho fica comprimido, causando dor, dormência, formigamento e fraqueza na mão afetada. A indicação da cirurgia é quando o tratamento medicamentoso, o uso de imobilizadores e fisioterapia não promovem melhora dos sintomas, ou quando a compreensão do nervo é grande e impede o paciente de exercer suas atividades diárias. A cirurgia para esta síndrome é realizada para liberar o nervo que está sendo pressionado na região do punho. Deste modo, o objetivo é o alívio dos sintomas de dor e também formigamento. Este procedimento deve ser realizado por um ortopedista e é simples, podendo ser feita com anestesia local ou geral. Interessante, o doutor já tinha falado. Tem uma pergunta da Karina aqui. Quais os principais cuidados pós-cirúrgicos dessa? Perfeito. O tratamento do túnel do carpo, ele pode ser feito de maneira aberta, com um cortezinho bem pequenininho, mas ele também pode ser feito de forma endoscópica, ou seja, com um cortezinho menor ainda. Com um vídeo, a gente vai e consegue liberar esse ligamento que está enforcando as estruturas. É ali no túnel, né? Exatamente. Então, o cuidado é a imobilização pós-operatória, para você não ter uma movimentação grande, mas no geral a recuperação e os cuidados são bem tranquilos. Cuidados com a pele, com um ponto para não haver descência de sutura e cuidado para não infectar, não ter outro problema inerente do cuidado pós-operatório. Doutor, e cisto nas mãos é comum acontecer? É extremamente comum. O cisto que a gente está falando por dentro. Isso. O cisto é uma tumoração benigna. É uma bolinha de líquido. Vem dessa sinóvia, lembra da tenossinovite? Ela faz uma invaginação e acumula um pouquinho de líquido em alguma região. No punho a gente pode acontecer em qualquer lugar. Elas são patologias benignas. A maioria das vezes a gente nem sabe que tem. Mas quando ela cresce demais, ela fica aparente e pode comprimir as estruturas ao redor. Porque a mão ela é muito rasinha, não tem nada, quase nada. E ela tem várias articulações, porque são muitos ossos condensados num lugar só. Na mão, né? Então, o cisto, né? Pela densidade do líquido mesmo. É muito duro, tem consistência sólida mesmo. É melhor operar? O cisto é bom? Depende. A gente só vai ter indicação cirúrgica quando isso falhar no tratamento conservador, tá? E quando aquilo for um problema às estruturas ao redor. Ou seja, doutor, meu cisto inflama o tempo todo. Eu não consigo dobrar o punho porque ele dói. Ou então eu sinto que meus tendões estão meio presos por conta do cisto. Aí a gente opera. A gente pode aspirar ele também, não necessariamente... Né? Porque é uma bolinha de líquido, exato. Você pode aspirar.
mas ele tem um índice de recidiva alto, porque você não fecha o fluxo que está enchendo ele. Enchendo aquela É como uma caixa d'água, que você tira a água, mas a água continua entrando. Interessante. Mas até ali é mesmo- líquido sinovial. É líquido sinovial, então ele tem uma consistência viscosa, viscoelástica. O líquido sinovial é aquele que lubrifica aquelas Lubrifica, exatamente. articulações, aquelas... E as sinóvias também. As tenossinovites são líquidos inflamados dos tendões. Então irriga tanto a cartilagem quanto os tendões. Na mão da gente, a gente tem aqui esses ossinhos pequenininhos aqui, e aqui em cima cheio de aqui, um monte de ossinho também. Aqui é um amaranhado de pequenos músculos, muitos ligamentos, porque como são pequenos ossos, a gente tem que manter eles no é lugar. verdade. Tem que ter muito ligamento, é verdade. Então, o ligamento você vai ligando um no outro sem parar e muitos tendões. Só na parte de baixo, para a gente fletir os dedos e o punho, são 10 tendões. 10 tendões? 10 tendões, porque tem um para cada dedo, um para a parte proximal, um para a parte Agora, o distal. tendão que está segurando, agora que você prende isso. Exatamente. O tendão que está segurando o osso ali. Exato. E tem as polias, como você falou do dedo em gatilho. Isso, o as dedo do polias gatilho. são como roldanas que fazem o tendão ficar preso no osso. Porque se você não tiver a polia, você ia dobrar o dedo, ele não ia fazer um voltaria. efeito cordoar. Ele ia fazer uma corda. Então as polias são para prender isso no osso, para você fazer exatamente uma polia. Uma polia. Quando essa polia, ela inflama, ele trava o tendão no dedo. Ele trava ali. Aí a gente faz um gatilho, literalmente. mesmo. Faz um tac, tac. Que coisa louca. Aqui é o que eu ia perguntar, meu Deus do céu? Quando as mãos começam, geralmente a gente vê que as mãos começam a ficar deformadas. Perfeito. As deformidades, elas vão acontecer de duas maneiras principais. Naturalmente, pela idade, o desgaste articular vai causando essa deformidade, mas patologicamente a gente tem artrite reumatoide como principal fator de deformidades em pacientes, inclusive jovens. Eles vão tendo nódulos que vão aparecendo e vão alterar o eixo da mão, o eixo do punho, e isso causa muita dor, causa muita incapacidade. Vai tudo ficando... E vai tudo ficando... Na verdade, quem tem artrite reumatoide, o corpo todo ele vai definhando. Não é só... A mão é muito característica, porque fica uma mão em ventania, que ele fica assim. É verdade, é verdade. E o pior disso é a incapacidade que isso causa. A deformidade estética é um detalhe, mas a perda da função é o que mais afeta o dia a dia da pessoa. Olha que coisa, gente. Gente, que coisa interessante. Quanta coisa interessante. Acabou, Rodolfo? O tempo? Eu não acredito. Toda vez... O doutor sempre assim, tá ficando bom, aí o Rodolfo acaba com o programa. Olha aqui, ó. Eu queria agradecer, doutor, muito obrigado. Última pergunta, doutor. O senhor é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, sou do interior do Rio. De onde, doutor? Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes. Aliás, eu queria... Antigamente, quando a gente falava de Campos, a gente só falava Campos. Hoje É porque é o hábito, porque aqui em São Paulo, se eu falar Campos, o pessoal acha que é Campos Jordão. Campos do Jordão, é verdade. Lá no Rio eu não falo, eu só falo Campos. Campos, aí o pessoal sabe que é lá. Interessante. Porque todo mundo, Campos dos Goitacazes. Campos, olha, interessante. Doutor, queria agradecer muito, mas muito mesmo, muito obrigado mesmo. Eu queria que você seguisse o doutor no Instagram. Olha, ó, agora, pode já seguir, olha, ó, @Dr. Matheus Barcelos, mas é assim que escreve, tá aqui, ó, @Dr. Matheus com TH Barcelos. @Dr. Matheus com TH Barcelos. Esse telefone pode dar ou não? Pode sim, pode dar lá da clínica. Da clínica, vai ser o telefone do Instituto. 0 operadora 11 9 33 90 70 80. 9 33 90 70 80. Tá certo? E segue o doutor aí, que é muito bom. Olha, doutor, que facilidade de explicar as coisas que o senhor tem, pelo amor de Deus. Obrigado, Padre, obrigado. Eu fico à disposição sempre que precisar. Nós vamos. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Sim, nós vamos